Eu acabei de ver um vídeo aqui do Platinho, eu vou recomendar aqui para todo mundo que assiste, é aquele do especial dos 10 mil inscritos, Os Arquétipos da Guerra dos Sexos. É um filme que vale a pena, assim, realmente, cara, meia hora nem parece, assim, tu nem sente que tem esse tempo todo o vídeo. Mas tem uma parte bem interessante que ele discutiu ali, que é algo que na Manosphere é bastante discutido, que é aquela distinção dos interesses das mulheres mais jovens com os interesses das mulheres mais velhas, que realmente são interesses que se contradizem, não dá para fazer um agrupamento delas. Tem até aquela frase daquela feminista velhona da segunda onda, que hoje em dia está com 70 anos, que no vídeo dela de entrevista que saiu ano passado, ela disse que o feminismo é ótimo para a mulher quando ela tem menos de 30, quando ela está livre, leve e solta e tem um monte de gente perseguindo ela e dando oportunidades para ela. Depois disso ela termina sozinha. E no caso eu acho que essa feminista ela terminou sozinha, sem marido, nem ex-marido ou filhos. Mas enfim, a questão é que existe essa distinção entre os interesses das mulheres mais jovens e dos interesses das mulheres mais velhas. A mulher mais jovem, ela quer curtir o máximo a vida e ela quer conseguir a maior quantidade de recursos com a menor quantidade de sexo. É exatamente ali o que ele bateu. E, logicamente, tu tem a mulher mais velha que daí ela quer simplesmente manter o arranjo dela lá de casamento com um cara que tem a maior quantidade de recursos, vai dar a maior quantidade de segurança para elas. Só que tem algumas outras questões que eu quero abordar nesse vídeo. Espero que seja um vídeo bem curto. E daí assim, ó, em primeiro lugar, a gente tem que analisar as opções delas. Por exemplo, eu sou um cara que não sou muito velho, só que eu lembro claramente de quando eu era bem pequeno, era uma época que as mulheres se casavam com uns 20 anos de idade, certo? Conforme eu fui crescendo, essa idade com que elas têm o casamento, ou até o primeiro casamento, né? Porque hoje em dia o pessoal tem essa ideia que o casamento ele já é feito para terminar. Tu tem que se casar e já definir como é que vai ser os termos para caso ele termine. Aí depois perguntam por que os caras não estão a fim de casar, mas enfim. Aí depois eu vi subir nessa idade para 25 anos, depois para 30, depois para 35 e agora tá quase chegando nos 40, se tu pegar o pessoal mais da lacrosfera, mulheres famosas em geral. E daí a questão é o seguinte, né? Em primeiro lugar, tu já tem o fato de, passou dos 30, já começa a ter problema na fertilidade, já começa a ter problema na aparência física. Por outro lado, também tem a questão do homem, após os 30 anos, que não é mais tão manipulável. Então, nesse joguinho aí, a biologia está agindo contra. É como se as mulheres elas estivessem sendo gananciosas demais, elas quiseram prolongar demais a fase de festa delas, e daí resolveram, digamos assim, vender as ações dela quando as ações já estavam desabando, né? Resolveram tentar se comprometer quando elas já não tinham pretendentes, de certa forma. Então, assim, existe a divisão das mulheres jovens, que têm determinados interesses, que é mais curtir a vida, é mais hedonismo, e tem o interesse da mulher mais velha, que daí é a questão de segurança. E outra coisa que eu não abordei aí também é que é o seguinte, não é porque a mulher está casada e teve filhos que ela vai continuar, certo? A gente tem aí já a experiência dos últimos 50, 70 anos de um monte de divórcio. Tem mulher que simplesmente casa, tem os filhos, tem o marido, adquire ali uma segurança dela, e se ela faz os cálculos dela e vê que, olha, eu posso pedir o divórcio e viver bem sem ter que ficar aturando esse cara, o marido em questão, ela faz isso, certo? Então os interesses não vão batendo. Talvez esses interesses eles estejam mais da elite. A elite tem muitos recursos, eles querem mais estabilidade, mas quando vai descendo para a classe média, vai descendo para a ralé, daí já não é bem assim. Então essa divisão entre as mulheres mais jovens que querem mais curtir a vida e as mulheres mais velhas, assim, matriarcas e tal, não é uma divisão tão clara, certo? É uma cerca meio que quebrada, tem uns tons de cinza ali no meio. Porque daí tu tem aquelas tradicionalistas realmente da nata, de alto status, que elas querem manter a família unida e haver na cabeça delas a ideia de que é mais benéfico para ela continuar com o marido, porque o marido é um cara de alto status. Mas daí, nos níveis mais baixos, a mulher ela tem mais incentivos para detonar com a unidade familiar também, certo? Então, da mesma forma que tu tem aí algumas mulheres mais jovens que estão mais com aquele interesse de hedonismo e curtir a vida, tu tem um grupo de mulheres assim mais tradicionais, mais matriarcas, só que não é um grupo tão grande assim, e até mesmo as mulheres que já casaram e já tiveram filhos,
elas podem estar entrando nessa ondinha de hedonismo também. Não necessariamente só com o divórcio, mas também com esse negócio de relacionamento aberto. Com esse tipo de cucagem, até mesmo com a questão das MILFs. Só que tem uma outra parte também que eu quero discutir aqui, que é o seguinte. Tem a questão de, ok, a mulher mais jovem, ela está procurando mais diversão, a mulher mais velha está procurando um pouco mais de estabilidade, mas o que acontece, que nem eu falei, as mulheres foram aumentando a idade do primeiro casamento. Quando uma mulher chega lá nos 35, 40, sem marido, certo? Não necessariamente sem filho, pode ter filho ou pode não ter filho. Só que veja bem, ela não é mais jovem e atraente o suficiente para ficar naqueles interesses das mulheres mais jovens que querem curtir a vida e conseguir a maior quantidade de recursos e benefícios com o sexo delas. Que ela não é mais jovem, não é mais tão atraente, às vezes não é nem fértil e os homens não estão interessados. É basicamente uma ação de mercado que desabou. Os caras não querem comprar. E daí elas não podem fazer mais parte desse grupo, só que elas estão no grupo das mulheres mais velhas, só que os interesses delas não batem com essas mulheres tradicionalistas e de níveis mais altos da sociedade, digamos assim, as matriarcas, certo? Porque elas não têm um marido, elas não têm um casamento, certo? E às vezes assim, ou elas são solteironas sem filhos ou são solteironas com filhos, que é pior ainda. Que daí a gente tem essa questão aí que até uns anos atrás ainda dava para uma mulher com filhos de outros relacionamentos convencer um cara a casar ela com ela e assumir o filho. Hoje em dia já não. Então, a meu ver, a única coisa que faltou ali nessa análise é o seguinte: tu tem as mais jovens, atraentes e férteis, que têm os interesses delas. Tu tem as tradicionais, mais velhas, casadas, com filhos, que têm os interesses delas. Só que tu tem essas mulheres que ficaram sobrando, certo? Que por inconsequência, falta de responsabilidade ou ganância demais, achou que a festa delas ia ir para sempre. Porque realmente, imagina, se tu começa a tua vida sexual com 15, 20 anos de idade, dá pra tu curtir ali uns 10 anos e depois se comprometer. Não tem por que tu se dedicar a fazer uma festa de 20 anos de duração, né? Digamos dos 15 aos 35, ou dos 20 até os 40, e ainda querer que tenha um gadão de alto valor lá no final pra pagar o preço total, né? Digamos assim, o preço total seria o casamento, quer dizer, tu vai pagar o preço total numa mulher de 40, que seria o preço total que tu conseguiria uma mulher de 20 ou 25. Quer dizer, não faz sentido. Então, nesses casos, ela não está mais no grupo de interesse das jovens, não está no grupo de interesse das velhas, não tem homem querendo, digamos assim, comprar elas. Então, o que resta? O que resta, a meu ver, é simplesmente aquele arranjo de mulheres se casando com o Estado, certo? E chega a ser um pouco pior da questão da mulher assim que se casa e se divorcia, porque assim, ok, ela vai se casar de certa forma com o Estado, exigir alguns recursos e direitos do Estado, porém ela ainda vai ter aqueles recursos do marido, a partilha de bens, pensão e etc. Então assim, a quantidade de recursos que ela vai exigir do Estado não vai ser tão grande, porque ainda está tirando do marido. Então o arranjo, assim, essa união dela com o Estado não vai ser tão forte. Diferente do caso de quando tem a mulher que simplesmente encalha, sem marido, e não tem mais nenhuma perspectiva de casamento. Quer dizer, o bonde dela passou totalmente. Entendeu? Ela automaticamente assim vai acabar se unindo ao Estado e vai virar uma dependente dele. Mesmo que tenha o trabalho dela, vai exigir alguns direitos feministas e benefícios, e aposentadoria mais cedo, etc. E se for com filhos ainda por cima, vai ser pior ainda, porque a quantidade de recursos do Estado, de benefícios que ela vai exigir, vai ser ainda maior. Certo? E daí tem essa dinâmica, que se essa quantidade de mulheres se tornar grande demais, começa a exigir uma quantidade de recursos bem maior do Estado, aumentando a tributação, aumentando o custo dele. E daí, em contrapartida, tu tem que levar em consideração que existe uma certa divisão entre nascimentos, né? De certa forma é como se nascesse um homem e uma mulher, sei lá por que a natureza é assim. Talvez se fosse um pouco desequilibrado seria melhor. Mas enfim, tem que levar em consideração que, ok, para cada mulher que está terminando desse jeito, na tua sociedade tem um homem que está terminando desse jeito. Só que se o homem ele não tem uma esposa, ou não tem ex-esposa, ou não tem filhos, ele não precisa gerar tantos recursos assim. Ele pode ter uma vida mais frugal, uma vida mais minimalista, mais tranquila. E daí é aí que tem o impasse. Da onde que vai vir os recursos dessas mulheres que foram gananciosas demais, foram irresponsáveis e acabaram se tornando, assim, digamos, esposas do Estado, certo? Que poderia ser algo equivalente ali ao lumpenproletariat que ele falou no vídeo dele.
Que não é nem só a questão de que são inúteis para o governo ou para os homens de alto status, né, os homoioi. Além de serem, de certa forma, inúteis para eles, tem um custo também. Na verdade, a única utilidade talvez seja só o voto. Mas aí isso daí é outra questão para outro vídeo, né? Aquela questão, aquela dinâmica totalmente imoral de basicamente estado de bem-estar social e voto para receber mais benefícios às custas de todos.